Grace Mee Rose Milane nasceu em 2 de dezembro de 1996 em Wickford, uma cidade no sul do condado de Essex, Inglaterra. Filha de David e Gillian, ela tem 2 irmãos, Declan e Michael. Grace é descrita como uma menina adorável e muito voltada para a família. Em 2018, ela se graduou na Universidade Lincoln, em Essex, com bacharelado em Publicidade e Marketing. Nesse mesmo ano, ela decidiu fazer um ano sabático, interrompendo sua carreira por alguns meses ou até um ano para se dedicar a fazer coisas que realmente desejava. Ela estava viajando pelo mundo e sua primeira metade da viagem era na América do Sul. Ela passou 6 semanas no Peru e compartilhava suas experiências com a família através de fotos e mensagens de texto. A Grace sempre contou tudo para sua família sobre sua viagem e eles ficavam sempre atualizados. Ela tinha a ambição de viajar pelo mundo desde os 11 anos de idade e vendia obras de arte autorais na internet para arrecadar dinheiro para realizar esse sonho. No dia 20 de novembro de 2018, ela chegou à Nova Zelândia para a segunda parte de sua viagem e ficaria lá por 2 semanas. Como os pais sempre mantinham contato com ela, eles ficaram preocupados quando ela não respondeu suas mensagens de feliz aniversário no dia 2 de dezembro. Como eles só conseguiam contato com ela através do celular e ela não respondia, eles decidiram chamar a polícia. A polícia rastreou as últimas mensagens de texto enviadas por Grace no dia 1º de dezembro para sua amiga Amina, na Inglaterra. Nessas mensagens, ela contou que estava animada para um encontro com o gerente de uma empresa petrolífera e depois relatou que o encontro estava sendo muito bom. Ela também mandou uma mensagem dizendo que sentia saudades, que amava muito sua amiga e que estava com esse homem. A Grace havia mencionado em suas últimas mensagens que iria se mudar para Londres no ano seguinte e que estava animada com isso. Ela também deu a entender que o encontro que estava tendo poderia levar a algum relacionamento. No entanto, ela nunca mais enviou mensagens. A polícia começou a investigação imediatamente e mantinha tudo em sigilo. Eles rapidamente identificaram um suspeito, mas o nome dele foi protegido pelo juiz até dezembro de 2020 para garantir um julgamento justo. Grace desapareceu em dezembro de 2018. O suspeito foi revelado como Jesse Shane Kempson, nascido em 28 de dezembro de 1991. Jesse Shane Kempson nasceu em Lower Hutt, Nova Zelândia e cresceu em Wellington, capital do país. Quando criança, seus pais se separaram e ele foi criado por seus avós por um tempo. Ele completou o ensino médio em Wellington e jogou softball na época. Ele mudou-se para a Austrália com sua mãe, mas voltou para Wellington em 2011 onde morou em uma pensão. Jesse mentiu para um proprietário de uma das pensões onde ele morou, dizendo que jogava softball profissionalmente e tinha sido contratado pela equipe nacional de softball da Nova Zelândia, o time Black Sox. Ele usou essa desculpa para justificar o atraso de 8 semanas no pagamento do aluguel. No entanto, o time Black Sox nunca ouviu falar dele. Jesse era conhecido por ser um mentiroso e por conseguir ser muito convincente ao contar mentiras. Ele já afirmou ser bacharel em Direito Internacional, ter uma família milionária, contato com imigração e dizer que sua família possuía restaurantes em Sydney, entre outras mentiras. Alguns jovens que moraram com ele em apartamentos compartilhados em Greenlane e Eden disseram que ele não era de confiança. Jesse Shane Kempson tinha um comportamento perturbador, segundo relatos de jovens que moraram com ele em apartamentos compartilhados em Greenlane e Eden. Ele decidiu então morar no City Life Hotel, no apartamento 308. No caso de Grace, Jesse tornou-se uma pessoa de interesse para a polícia, pois o último contato que ela teve com alguém que conhecia foi no dia 1º de dezembro,
o dia antes de seu aniversário. Nesse mesmo dia, a polícia descobriu que Jesse havia comentado em uma foto de Grace. Este comentário foi feito às 21h29 do dia 1º de dezembro. Grace desapareceu no dia seguinte, 2 de dezembro, e foi dada como desaparecida oficialmente no dia 5 de dezembro. No dia seguinte, 6 de dezembro, 2 detetives encontraram Jesse em uma praça de alimentação no centro da cidade e decidiram conversar com ele, fazer algumas perguntas, pois eles tinham visto o comentário que ele fez na foto dela e perguntaram se eles se conheciam. Ele contou aos detetives que havia se encontrado com Grace e Rose Milani no dia 1º de dezembro e que eles passaram algum tempo juntos até às 22 horas. Ele afirmou que depois disso, não viu mais Grace. Quando perguntado sobre seu endereço, ele forneceu um endereço falso. Mais tarde, ele explicou que não havia entendido bem a pergunta. Durante essa entrevista, ele relatou que havia conhecido Grace no Sky City e que eles haviam bebido juntos em um bar. Ele também contou que Grace tinha falado sobre as viagens que ela havia feito pela América do Sul e que planejava viajar para outros lugares. Ele afirmou que o encontro havia terminado ali. A polícia descobriu que Jesse havia comprado uma mala e perguntou sobre isso. Ele alegou inocência, dizendo que a mala estava no quarto dele e que os policiais poderiam ficar com ela. Após uma investigação, Jesse disse que tinha novas informações sobre o caso e que sua versão dos eventos havia mudado. Ele estava acompanhado de seu advogado, Ian Brook, e admitiu que o encontro com Grace não terminou em Sky City como ele havia dito anteriormente. Ele relatou que eles foram a outros bares antes de subirem para o quarto, onde ele compartilhou algumas de suas fantasias sexuais relacionadas ao filme 50 Tons de Cinza, e Grace teria contado sobre alguns atos sexuais que ela havia feito com seu ex-namorado. Durante o interrogatório, que durou 1h30, ele afirmou que Grace pediu que a única fonte de luz no quarto, a TV, fosse desligada. Ele relatou que eles iniciaram a relação sexual de maneira normal, mas acabaram no chão. Ele afirmou que parou e perguntou a Grace se ela realmente queria aquilo, e ela teria consentido. Ele disse que era novo em tais coisas, que Grace o estava guiando e que ela colocou as mãos dele em seu pescoço. Ele afirmou que eles tiraram algumas fotos íntimas um do outro antes dele tomar um banho e acabar cochilando no chuveiro. Quando acordou, ele pensou que Grace havia ido embora. No entanto, na manhã seguinte, ele encontrou o corpo de Grace no chão com sangue escorrendo do nariz. Ele gritou e tentou acordá-la, mas ela já estava morta. Jesse, um homem acusado de matar Grace Milani, relatou a um detetive que ele e Grace tiveram uma noite de relacionamento consensual, mas que ela acabou morrendo de forma acidental durante o ato sexual. Ele disse que ficou em choque e pensou em tirar a própria vida, mas acabou colocando o corpo dela em uma mala e enterrando-o em uma área próxima a Scenic Drive. Jesse foi preso em 8 de dezembro de 2018 e, quando o caso veio à tona, muitas imagens de câmeras de segurança foram reveladas mostrando a linha do tempo do que aconteceu naquela noite. Jesse afirmou que contou a verdade para a família de Grace e pediu desculpas. As investigações revelaram que Grace Milani e Jesse se conheceram através de um aplicativo de relacionamento e combinaram de se encontrar no dia 1º de dezembro. Imagens de câmeras de segurança mostram Grace saindo do local onde ela estava hospedada e caminhando em direção ao Sky Tower, um local conhecido por ser uma torre de observação e comunicação com 328 metros de altura e que atrai muitos turistas na cidade de Auckland. Ela chegou um pouco antes do horário combinado e tirou uma foto na frente de uma árvore de Natal e mandou para seus pais. A escolha do local parecia uma escolha segura,
já que era muito conhecido e havia muitas pessoas. O Jesse e a Grace combinaram de se encontrar no Sky Tower, um local conhecido e seguro. Antes do encontro, Jesse havia bebido 4 garrafas de cerveja em um bar próximo ao hotel onde ele estava hospedado. Quando eles se encontraram, eles foram para um bar-lanchonete no primeiro andar do complexo do Sky City, e todo o encontro foi filmado por câmeras de segurança. Eles depois foram a um restaurante chamado Mexican Café e pagaram as bebidas com o cartão de Jesse. Eles beberam 2 jarras de margarita e a Grace conversou brevemente com uma garçonete antes de sair. Depois de pagar a conta no restaurante, Jesse e Grace foram para outro local, o Bluestone Room, onde ele havia estado sozinho mais cedo. Lá, eles beberam cervejas e coquetéis e depois passaram a tomar tequila. Imagens de câmeras mostram eles pedindo as bebidas, conversando com o segurança da porta e se beijando várias vezes. A Grace mandou uma mensagem para sua amiga antes de sair do bar e Jesse verificou seu celular. Foi nesse momento que ele deixou um comentário na foto dela no Facebook, o que levou a polícia até ele. Eles saíram do bar às 21h30 e foram até o saguão do City Life Hotel, onde Jesse estava morando. A investigação revelou que Jesse e Grace entraram no elevador do City Life Hotel às 21h30 do dia 1º de dezembro e foram até o quarto 308 onde Jesse estava hospedado. As imagens de câmeras de segurança mostram toda a linha do tempo do encontro dos dois e o que aconteceu antes de eles entrar no quarto, mas o que aconteceu dentro do quarto não é conhecido. Grace não foi vista nas imagens depois de entrar no quarto e Jesse não fez nenhuma chamada para a emergência. No dia 2 de dezembro, os investigadores descobriram que Jesse pesquisou sobre as cordilheiras da Nova Zelândia, onde ele mais tarde confessou ter enterrado o corpo de Grace. A investigação revelou que Jesse entrou em sites de conteúdo adulto e assistiu a vídeos logo após matar Grace Milani. Ele também tirou fotos íntimas dela, manipulando seu corpo para fazer poses. Ele comprou uma mala idêntica à mala do quarto dele no The Varelhos e a usou para transportar o corpo de Grace até as cordilheiras da Nova Zelândia, onde ele a enterrou. Este comportamento é extremamente perturbador e chocante. No dia 2, Jesse foi visto comprando produtos de limpeza e, 2 horas depois, foi filmado pela câmera de segurança de um táxi sentado no banco de trás mexendo no celular. Ele seguiu para uma locadora de automóveis chamada Apex, onde alugou um Toyota vermelho. Na manhã desse mesmo dia, Jesse enviou uma mensagem para uma mulher em um aplicativo de relacionamento, marcando um encontro para mais tarde. Ele também mandou uma mensagem de bom dia, 1h30 depois, perguntou se ela ainda queria se encontrar com ele. Ela concordou e eles se encontraram no bar Revelry. A mulher, que não foi identificada, relatou que eles haviam conversado por 2 semanas antes do encontro e que as conversas eram leves, mas que ele ficou cada vez mais insistente e enviou mensagens cobrando à medida que o encontro se aproximava. A mulher que se encontrou com Jesse relatou que ele era insistente e parecia ser muito narcisista. Ela contou que ele respondia às suas perguntas, mas ela percebeu que algumas informações divergiam das que ele havia dado nas mensagens de texto. Durante o encontro, ele perguntou sobre como ela havia conhecido seus amigos e ele disse que todos eram policiais e os conheceu em bares, e que era sempre convidado para churrascos. Ele também contou que um dos seus amigos mais próximos estaria indo para a Nova Zelândia para ser promotor da coroa e que era um momento difícil para eles devido aos desaparecimentos nas cordilheiras. O assunto mudou para cobras venenosas australianas, o que animou Jesse. Ele contou uma história bizarra sobre um amigo na Austrália que teve relações sexuais violentas e consensual com sua namorada, e no meio do ato ele estrangulou-a, acidentalmente causando sua morte.
Ele disse que foi um acidente. Jesse contou à sua namorada sobre um amigo seu que foi condenado por homicídio culposo, mas percebeu que ela ficou desconfortável com a história e mudou de assunto. Durante o encontro, ela relatou que ele tentou levá-la até o carro dele, mas ela recusou e foi para casa sozinha. Ela sentiu um instinto dizendo para não entrar no carro dele e acreditou que, se o encontro tivesse acontecido à noite, poderia ter se tornado uma vítima. Ela também recusou um convite para um segundo encontro. A polícia acredita que ele estava testando a história dele durante esse encontro para ver como as pessoas reagiriam à versão que ele decidisse contar. Às 5h45, ele voltou para o quarto do hotel naquele mesmo dia, 2 de dezembro. No dia 2 de dezembro, Jesse alugou uma máquina de limpar carpetes, dizendo que precisava tirar uma mancha de vinho. Ele deixou o carro dele na frente do hotel, usou um carrinho do hotel para transportar 2 malas grandes para o carro e depois deixou o carro em um estacionamento. As câmeras de segurança registraram que ele trocou de roupa várias vezes. No dia seguinte, 3 de dezembro, às 5h15, ele deixou o hotel, foi até uma loja em outra cidade e comprou uma pá. Ele colocou o corpo de Grace dentro da mala cinza e enterrou-a em uma cova rasa a poucos metros da estrada. Ele também visitou um shopping center e uma lavanderia para limpar o carro alugado e jogou a pá em um saco em locais diferentes. A última imagem dele foi saindo do quarto de hotel antes de ser abordado pela polícia. Grace desapareceu no dia 2 de dezembro, mas só foi dada como desaparecida oficialmente em 5 de dezembro. Jesse foi conversado pela primeira vez com a polícia no dia 6 e preso no dia 8. A investigação aconteceu rapidamente. No dia 8, 60 policiais estavam trabalhando no caso do desaparecimento de Grace. Com base em informações, os detetives suspeitaram que Jesse poderia ter enterrado o corpo na Cordilheira Waitakere. Um detetive foi até lá com uma equipe para fazer uma busca e encontraram uma cova recentemente cavada com galhos quebrados. Jesse concordou em mostrar aos detetives exatamente onde ele enterrou a mala. A investigação do celular de Jesse mostrou que ele tinha pesquisado sobre o desaparecimento de Grace e sobre pássaros carnívoros na Nova Zelândia. Ele mentiu sobre onde deixou a pá e sobre ter comprado comprimidos na mesma loja onde comprou a mala. Ele também mentiu sobre ter adormecido no chuveiro e sobre as fotos tiradas no dia do crime. No dia seguinte, 9 de dezembro, o corpo de Grace foi encontrado enterrado em uma cova rasa a poucos metros de distância. O corpo tinha ficado enterrado por 6 dias. O patologista responsável, Dr. Simon Stables, esteve presente quando o corpo de Grace foi retirado da cova e realizou o exame no corpo no dia 10 de dezembro. Ele encontrou sinais de decomposição e hematomas nos ombros e parte interna dos braços, que ele acreditou serem ferimentos de contenção. Ele determinou que a causa da morte foi asfixia e havia uma quantidade significativa de álcool no sangue de Grace, mas ele não acreditou que isso tenha sido uma influência significativa na morte. No mesmo dia, Jesse foi ao Tribunal Distrital de Auckland e recebeu supressão de nome, mas seu nome foi divulgado por alguns meios de comunicação internacionais. Em 16 de janeiro de 2019, ele se declarou inocente e argumentou que a morte foi acidental durante relações sexuais consensual com fetiche por estrangulamento e que as ações posteriores foram consequência do pânico e desespero. O julgamento começou em 4 de novembro de 2019 e foi composto por 7 mulheres e 5 homens. O promotor Brian Dickey argumentou que Grace foi assassinada depois das 21h40, horário da última imagem registrada pelas câmeras de segurança, e que ela foi morta por estrangulamento pelo Jesse e que ele não chamou a emergência. Durante o julgamento,
O patologista Dr. Simon Stables deu um depoimento técnico sobre a morte de Grace, que foi determinada como asfixia. Ele também notou hematomas nos ombros e parte interna dos braços, que ele acreditou serem ferimentos de contenção. Os advogados de defesa argumentaram que Grace tinha interesses em relações sexuais sadomasoquistas e que ela havia pedido para ser estrangulada e que a morte foi um acidente. Eles apresentaram um artigo de pesquisa polonês que relatava 7 casos de morte por asfixia sexual durante um período de 9 anos em uma população de 38 milhões de pessoas. Outro especialista em patologia, Dr. Fintangaravan, concordou que a causa da morte foi estrangulamento, mas argumentou que era compatível com o sexo consensual, já que não haviam ferimentos que indicassem defesas clássicas no corpo da vítima. A defesa de Jesse tentou argumentar que a morte de Grace foi um acidente durante uma relação sexual consensual com asfixia. Eles apresentaram testemunhos de um ex-namorado e uma amiga próxima da Grace, que disseram que ela tinha interesse em relações sexuais sadomasoquistas e asfixia sexual. Eles também apresentaram mensagens encontradas no computador pessoal da Grace relacionadas a esses temas. Além disso, 3 mulheres que conheceram Jesse através de aplicativos de relacionamentos foram ouvidas no julgamento. 2 delas relataram que Jesse tinha interesse em fetiches como asfixia, dominação e estrangulamento. A terceira mulher relatou que eles tiveram uma conversa amorosa. O patologista da defesa argumentou que a quantidade de álcool no sangue de Grace poderia ter afetado sua respiração e os hematomas nos braços poderiam ser resultado de atividade consensual. O jovem, Jesse, expressou seu desejo de estar com a jovem, Grace. Ele a beijou, mas ela rejeitou ter relações com ele. Mesmo assim, ele a segurou pelo braço e a levou para a cama. Ele subiu em cima dela, segurou seus braços e impediu que ela respirasse por cerca de 30 segundos. Grace fingiu estar inconsciente para que ele saísse de cima dela. Depois disso, ele disse que não tinha feito de propósito e Grace temeu por sua vida. Ele ainda mentiu para ela dizendo que tinha câncer para ganhar empatia. Ela trocou 700 mensagens com ele por medo de ser rastreada. Em 22 de novembro de 2019, após 5 horas de deliberações, o júri considerou Jesse culpado do assassinato de Grace. O julgamento durou 3 semanas e houve filas do lado de fora do tribunal durante todos os dias. Jesse foi julgado e condenado por vários crimes, incluindo abuso físico, sexual, emocional e financeiro. Ele foi descrito como sociopata durante o julgamento e foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por pelo menos 17 anos. Após o veredito, ele parecia chateado e indiferente. Ele apelou sua condenação em agosto de 2020, mas foi sentenciado culpado em um segundo julgamento em outubro. Em novembro, ele foi considerado culpado de mais um crime de violência sexual. Ele tentou apelar sua condenação, mas suas tentativas foram rejeitadas pela Suprema Corte. Em dezembro, a ordem judicial de suprimir seu nome como assassino da Grace foi encerrada. O caso da jovem Grace, que foi assassinada por Jesse. Outras mulheres também veio à frente com acusações de violência sexual por parte de Jesse e que a primeira-ministra da Nova Zelândia se desculpou pelo fato de Grace não ter sido segura no país. Jesse está atualmente preso em uma instalação de alta segurança na Nova Zelândia, cujo objetivo é reabilitar os presos, em vez de puni-los. Esse caso serve como um alerta para todos, especialmente para mulheres, sobre os perigos de conhecer pessoas através de redes sociais e aplicativos de relacionamento. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo,
Sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.